Capítulo 1. Introdução aos livros apócrifos do Novo Testamento. 1.1. História dos livros apócrifos. A história dos livros apócrifos do Novo Testamento é fascinante e complexa, pois esses textos foram escritos em diferentes épocas e contextos culturais. Os livros apócrifos são considerados escritos não canônicos, ou seja, não foram incluídos na Bíblia oficialmente, reconhecida pelas principais tradições cristãs. Esses textos muitas vezes oferecem uma visão única sobre a vida de Jesus Cristo, os apóstolos e outros personagens bíblicos, apresentando narrativas e ensinamentos que não estão presentes nos evangelhos canônicos. Alguns dos livros apócrifos mais conhecidos incluem o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Apocalipse de Pedro. A história dos livros apócrifos remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando várias comunidades cristãs produziram uma grande quantidade de escritos para transmitir suas crenças e práticas. Muitos desses textos foram posteriormente considerados heréticos ou não autênticos pela Igreja institucionalizada, levando à sua exclusão do cânon bíblico. Apesar de terem sido rejeitados como parte da Escritura Sagrada por muitas autoridades religiosas, os livros apócrifos continuaram a ser estudados e preservados ao longo dos séculos por acadêmicos e comunidades religiosas menos ortodoxas. Eles oferecem uma perspectiva interessante sobre a diversidade de crenças e práticas dentro do cristianismo primitivo, enriquecendo nossa compreensão da história da fé cristã. 1.2. Autenticidade dos livros apócrifos. A questão da autenticidade dos livros apócrifos do Novo Testamento é um tema de debate contínuo entre estudiosos e teólogos, enquanto alguns defendem a validade e importância desses textos para ampliar nossa compreensão do cristianismo primitivo, outros questionam sua origem e veracidade. Um dos principais desafios ao avaliar a autenticidade dos livros apócrifos é a falta de consenso sobre sua datação e autoria. Muitos desses textos foram escritos anonimamente ou atribuídos a figuras históricas sem evidências sólidas que sustentem tais conexões. Isso levanta dúvidas sobre a confiabilidade das informações contidas nos livros apócrifos. Além disso, a presença de elementos mitológicos, lendários ou contraditórios em alguns desses textos também levanta preocupações sobre sua credibilidade histórica. Enquanto os evangelhos canônicos foram submetidos a um rigoroso processo de seleção e aceitação pela comunidade cristã primitiva, os livros apócrifos muitas vezes não passaram pelo mesmo escrutínio crítico. No entanto, defensores dos livros apócrifos argumentam que esses textos oferecem uma perspectiva valiosa sobre as diversas tradições e interpretações do cristianismo nas primeiras décadas após a morte de Jesus. Eles destacam que, embora não tenham sido incluídos no cânon oficial da Bíblia, os livros apócrifos refletem a riqueza da diversidade teológica e espiritual dentro do cristianismo antigo. Em última análise, a questão da autenticidade dos livros apócrifos permanece aberta à interpretação e análise crítica. A investigação cuidadosa desses textos pode fornecer insights significativos sobre o desenvolvimento do cristianismo nas suas formas iniciais e enriquecer nosso entendimento da complexa tapeçaria religiosa da época. 1.3. Impacto dos livros apócrifos no cristianismo. Os livros apócrifos do Novo Testamento tiveram um impacto significativo no desenvolvimento e na diversidade do cristianismo primitivo. Embora não tenham sido incluídos no cânon oficial da Bíblia, esses textos oferecem uma visão única das diferentes tradições e interpretações que existiam nas primeiras comunidades cristãs. Uma das principais contribuições dos livros apócrifos foi a ampliação do conhecimento sobre figuras e eventos que não foram abordados nos evangelhos canônicos. Por exemplo, o Evangelho de Tomé apresenta uma coleção de ditos de Jesus que não são encontrados nos evangelhos aceitos pela Igreja, fornecendo uma perspectiva alternativa sobre a mensagem e os ensinamentos de Cristo. Além disso, os livros apócrifos também influenciaram a arte, a literatura e as práticas espirituais dentro do cristianismo. Muitas histórias e temas desses textos foram incorporados em obras de arte religiosa como afrescos e ícones, enriquecendo a expressão visual da fé cristã. Embora alguns desses textos tenham sido considerados heréticos ou controversos pela Igreja institucionalizada, eles continuaram a exercer influência sobre grupos marginais, movimentos espirituais ao longo da história. A diversidade teológica presente nos livros apócrifos desafia as narrativas dominantes do cristianismo ortodoxo, destacando a
complexidade e riqueza da tradição cristã em suas múltiplas manifestações. Em última análise, o impacto dos livros apócrifos no cristianismo vai além da questão da autenticidade ou canonicidade. Eles representam uma parte importante da história e da diversidade do cristianismo antigo, oferecendo insights valiosos para aqueles interessados em explorar as raízes e as ramificações desta tradição religiosa global. Se você gostou deste capítulo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar suas partes favoritas ou teorias, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigada!